Olá, boa tarde. Estamos chegando aqui para mais uma live, para mais uma troca de experiências e de conhecimentos. Logo a Lilian já vai estar entrando para estar participando com a gente. Ela já entrou. Lilian, tá conseguindo entrar? Vamos ver, a Lilian já entrou. Silvana tá ali já assistindo. Bem-vindas. Boa tarde, Olá, Lili. Tudo bem por aí? tudo bem por aqui? Opa, É. Tava com problema aqui, eu falei, ué, não tô achando a Lili aqui hoje. Tinha sumido aqui para te convidar para participar. deu acho Vamos que nós, uma. né? Para mais uma Uhum. live, mais uma troca de conhecimentos aí, você passando para nós toda a experiência que você tem durante esses 25 anos de cartório. É muito tempo, é muita experiência para estar passando para nós, hein? Bastante coisa que a gente aprende, né? Aprende mesmo. Lilian, vamos começar assim, já meio pontualmente, lembrando, né, a quem está assistindo e quem posteriormente assistirá. Nós salvamos as lives, deixamos ela em nossos canais, tanto no meu, Ingrid Zanella, quanto no da Lilian, né? Para quem não Sim, pode assistir ao vivo, mas que tenha condições de estar vendo toda essa informação, de estar vendo uma, duas, três vezes, quantas precisar, porque é muita coisa que a gente aprende aqui com a Lilian, cada live que ela faz conosco, né, Lilian? é bastante coisa, né? E essa troca é bacana, né? É bem legal. Eu particularmente gosto, acredito que quem assista também. É, né? Então Bacana. vamos lá. Eu vou apresentar você para quem ainda não te conhece, então vamos lá. Lilian Rosana Goldoni Takeda, registradora e tabeliã designada no Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e terceiro tabelionato de notas de Campo Mourão, Paraná, também conhecido como Cartório Toledano. Trabalha no Sim. cartório desde 95, formado em Uhum. 2003 em Administração de Empresas pela Unespar, em Campo Mourão, e no ano de 2007 em Direito pela Faculdade Integrado de Campo Mourão. Aprovada no exame da ordem em 2008. Em 2011, ela fez uma pós-graduação lato sensu em Direito Notarial e Registral, com formação para continuar aí nessa vida no cartório, não é mesmo? Lilian, mais uma vez eu gostaria de te agradecer por estar aí doando, né, para nós mais uma horinha do seu tempo, e tão espontânea, o conhecimento que você tem, que você carrega aí durante todos estes anos, né? Porque ao todo são 25 anos de cartórios, sendo 25 no registro civil e 15 de tabelionato. É isso. É, é bem isso mesmo. Eu que agradeço, né, Ingrid, de poder compartilhar um pouquinho, né, do que eu sei, do que eu aprendi ao longo desses. É uma paixão Lilian, minha. Oi? Lilian.
Deu uma Deu uma travadinha, não cortada, conseguimos ali acompanhar você no começo, daí logo na sequência deu uma travadinha. deu uma travada, né? Então vamos falar de novo, né? Para mim é um prazer imenso, né? Poder conversar, compartilhar com vocês. Que bom. Lilian, você, acho que a tua internet hoje aí tá meio oscilando, né? Vamos tentar Pois seguir em é. frente, mas tá caindo bastante. Tá travando. Para mim também, quando você fala, tem hora que também dá uma travadinha. Não sei o que que. Quem está assistindo aí, se tiver ruim, avisa para nós. A gente vai tentar dar sequência ali. Às vezes é algum problema de conexões de internet, as outras vezes não tivemos problema, né? Pode ser algo momentâneo. Mas Sim. vamos lá. Hoje o nosso tema são tipos de cartórios e suas atribuições. Lilian, Uhum. explica um pouquinho disso para nós. Pois é. As pessoas geram uma grande confusão mesmo, né? Porque a gente fala cartório, as pessoas acham que todos os cartórios são iguais, que todos os cartórios fazem os mesmos serviços, né? E não são, né? Os cartórios são diferentes, né? Aqui no Paraná, a gente tem o nosso Código de Divisão e Organização Judiciária, que nele estabelece quais são os cartórios que tem, né? Então, ele lá no código tem bem certinho que existem os cartórios judiciais e os extrajudiciais, né? Que são os cartórios que auxiliam o judiciário, né? Então, os cartórios judiciais, né, são vários. Eles são bastantes. Pode dar uma travada? Travou de novo. Travou, né? Voltou agora a conexão, Agora será? voltou. Que voltou, né? Então, como eu estava dizendo, existem os cartórios judiciais, que são aqueles que são dentro do fórum, e os cartórios extrajudiciais, que são os cartórios que são fora, né? Da sede do fórum, do prédio do fórum, né? Então, os cartórios judiciais, a gente acaba conhecendo também como as varas, né? Ou as escrivanias, né? No Código de Organização e Divisão Judiciária do Paraná, os nomes são escrivanias. Né? E outras são separadas, né? Então, existem várias. Vou até dar uma lida aqui porque é bastante, né? Ó, a escrivania civil, a criminal, de fazenda pública, da família, das alternativas, de delitos de trânsito, de adolescentes infratores, de registros públicos, acidentes de trânsito e precatórios cíveis, de precatório criminal, a escrivania da corregedoria, dos presídios, do tribunal do júri, tem secretarias dos juizados especiais, né? Tem o distribuidor, tem o ofício contador, o avaliador e o depositário. Então, Nossa. alguns desses é bastante. Dentro do prédio do fórum. Juntos. Esses são os cartórios de dentro do fórum, né? E mesmo esses de dentro do fórum, então, tem uns que funcionam juntos um com o outro. São dois cartórios, mas eles estão juntos, né?
E fora do fórum, que são os cartórios extrajudiciais, que vai ser esse o nosso foco maior hoje, né, Ingrid? Sim. Eles são pelo menos uns 7 ou 8 cartórios. Tem o cartório do distribuidor extrajudicial, né? Então, são cartórios, cada um faz um tipo de serviço. E às vezes funcionam juntos dois, né? Que nem o cartório que eu estou designada no momento, ele, né, é um cartório, mas na verdade são 2 cartórios que funcionam junto, né? São 2 atribuições diferentes que funcionam juntos. Entendi. Por isso que muitas vezes gera, né, essa dúvida. Mas qual que é a diferença do cartório de registro civil, do tabelionato de notas? Porque muitas vezes Uhum, eles trabalham juntos, então a pessoa fala, ah, eu vou no exato, cartório tal, porque o cartório tal tem mais de uma atribuição. Então, é essa exato. dificuldade maior que a gente tem de entender. Quando eu tenho que fazer algo, quando é registro civil, quando é tabelionato, quando é títulos e documentos, né? Exato. Aham, exato. Por isso que às vezes gera confusão, né? E é normal, né? Porque como as pessoas não lidam com isso no dia a dia, é normal mesmo, né? Gerar essa dificuldade de saber, né? E por incrível que pareça, Lilian, hoje em dia é algo tão comum para nós, né, trabalhar nos cartórios, ter acesso a cartórios. Tudo que a gente vai fazer, a gente procura reconhecimento de firma, mas nem Sim, todas as pessoas têm esse conhecimento. Essa semana eu sim, atendi é. um cliente aqui no escritório e eu pedi para ele que eu preciso da procuração que ele está otorgando a mim com reconhecimento de firma por verdadeiro, porque se trata de uma ação Uhum, de divórcio consensual. Então, tendo reconhecimento de firma, o juiz dispensa a audiência de justificação. A pergunta do cliente para uhum, mim e da ex-mulher, né, que também está divorciando, foi: eu tenho que uhum. abrir firma para poder me divorciar? Aí eu expliquei, eu falei, mas vocês nunca fizeram um reconhecimento num documento, nada? Ah, que eu me lembre, não. Então, assim, surgiu aquela dúvida quando eu pedi reconhecimento de firma da assinatura, mas eu tenho que abrir firma para separar, doutor? Sim. A pessoa pensa que vai abrir uma empresa, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, Não, no momento eles exato. assustaram, né? Mas por que por semelhança ou quando é por verdadeiro, e alguns estados utilizam por autenticidade, né? Aí que eles foram entender o que de fato eu precisava, mas a princípio eles levaram um susto. E a gente hoje acha que é É, tão comum que todo mundo sabe o que é um reconhecimento de firma, por exemplo, né? mas às vezes as pessoas no trato da vida dela nunca, né, que nem eles nunca reconheceram uma firma, né, ou se fizeram, às vezes nem, Sabia né, o se que. ativeram ao nome do que eles estavam fazendo ali, né? Exatamente. Porque a Lilian, gente temos compra um alguns. veículo, alguma coisa, né, e a pessoa faz e nem sabe como que é o nome daquilo que está fazendo, né? Exatamente. Ó, você tem que ir lá no cartório fazer tal coisa. Vai no cartório, ó, eu vim para fazer isso. Nem sabe direito, às vezes, o que está fazendo, né? Uhum, sim, sim. E é uma confusão normal mesmo, né? Acontece. Temos algumas perguntas preparadas? Opa! Uhum, vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta. Quais os serviços prestados pelos cartórios de registro civil das pessoas naturais? Vamos Uhum. começar com esse. Vamos começar, né, com ele. Esse é o cartório onde
né? A Minha nossa internet vida. aqui tá... Lilian, Oi, quando você começou a falar, a tua internet travou, né? sumiu áudio e imagem. Ou se é a sua que está travando, mas começa de novo lá para nós. Pois é, vamos de novo, né? Acho que agora voltou. Vamos lá. Então, o Registro Civil das Pessoas Naturais é o cartório que vai cuidar dos documentos das pessoas, né? Quem são as pessoas naturais? Somos nós, né? Seres humanos, nós somos as pessoas naturais, né? Assim que é tratado no direito, né? Então, é o cartório onde se inicia. Será que voltou? Agora você voltou. Voltou, né? Então, vamos voltar de novo no começo. Vamos lá. Então, esse é bem o começo, né? Na É hora que ali você no cartório de começa a registro falar, as civil. pessoas naturais somos nós, ele para. Você não quer conversa. Pronto, né? Não quer saber quem são, né? Então, é ali que a gente vai fazer o registro de nascimento, né? Lá que a gente vai registrar os filhos, é lá onde tem o nosso registro de nascimento, né? Lá é onde a gente vai fazer o casamento, né? Lá, se você, antes de casar, for emancipar, né, que é também um ato da vida civil das pessoas naturais, a emancipação, né, que ela pode ser feita. Vai ser lá que vai ser registrada essa emancipação, né, que o cartório de registro civil das pessoas naturais, ele, né, lá que você registra uma emancipação, lá que você casa, lá que você vai registrar o óbito, né, da pessoa que, do seu ente querido, do seu pai, da sua mãe, né, enfim, né, do seu lado, essas alterações na vida da registrado, lá que vai ficar armazenado todas essas informações, as alterações de sua vida, se retificar um nome. Então, o registro civil, ele serve para esse tipo de documentação. Seria um lugar onde vai ficar o histórico da pessoa, no caso. Quando ela Exatamente. nasceu, quando ela casou, se ela separou, quando ela separou. E quando ela... Exatamente. Poxa, a Ingrid travou de novo. Travou, agora voltou de novo. Tá ruim a conexão, né? Tá travando bastante. Tinha dado uma melhorada, agora voltou a travar. É, Mas vamos lá, vamos seguir. vamos lá. Uhum. Então vamos. A próxima pergunta. Quais as atribuições agora do cartório de registro civil de pessoas jurídicas? Tá? Então, quem são as pessoas jurídicas, né? São, então, algumas, digamos, algumas empresas, né? Então, lá no Registro Civil das Pessoas Jurídicas é onde vai registrar alguns contratos sociais, as alterações dessas empresas, né? Algumas empresas são registradas junto à junta comercial, né? Mas tem algumas que não contempla para a junta comercial, elas são no registro civil das pessoas jurídicas, então tem uma separação, né? Hum. Normalmente algumas sociedades anônimas, algumas entidades religiosas, algumas fundações. Então, esse tipo de pessoa jurídica, né? Ela é registrada nesse cartório, né? Então é ali que vai ficar, e ali que vai ficar o histórico dessa empresa, digamos assim, dessa entidade, né? Algumas fundações, igrejas, então daí os estatutos, alteração da composição do quadro societário, né?
Então, tudo que for alterando nessa empresa é nesse cartório que vai ser feito esses registros. Que legal. Então, depende do tipo de empresa que eu vou abrir, eu preciso saber se eu vou recorrer à junta, comercial ou ao cartório de pessoas jurídicas, né? Jurídico. Por Exato, isso que é tem uma importante separação. que sempre procurem um profissional que estudou para aquilo, né? Então, se vai Exato, abrir para uma você saber empresa, procure um certinho. contador que ele vai saber te explicar em qual é o melhor. Sim. Oi, Voltou? voltou. Então, beleza. Vamos seguindo? Mais alguma Vamos colocação lá. sobre as pessoas jurídicas? Então, as pessoas jurídicas é basicamente isso. E ali que vai ficar toda a alteração da pessoa jurídica também tem que sendo, né, conforme o ato, certinho a verba, o registra, vai sendo feitas essas alterações lá conjunto. Hoje a internet está Hoje contra a está nossa difícil. imagem. Hoje está difícil. Hoje eu acho que eles não queriam, não. Estão achando que nós começamos Pois cedo. é. É. Às vezes até a hora. Voltou. Pelo cartaz de registro de títulos e documentos. Então, o cartório de registros de títulos ou documentos, ele tem uma função diversa, digamos assim, né? Nele você pode registrar assim, uma grande variedade de coisas lá, né, nesse cartório. Alguns contratos referente a móveis, então, um contrato de aluguel de uma casa. Oi, Agora voltou, né? agora voltou, né? Voltou, Então, parou no no contrato cartório. de locação. Pois é. Então, lá você pode registrar contrato de locação, músicas. Então, tudo que não for atribuído para registrar nos outros cartórios, você pode registrar no cartório de títulos e documentos. Então, tudo que não registra no registro civil, que não registra nas pessoas jurídicas e não registra no registro de imóveis, você registra no cartório de títulos e documentos. Um E é bem protesto de uma bacana. dívida, por exemplo. Então, o protesto daí é no cartório de protesto, né? Ah, É um outro cartório. tá que vendo? normalmente normalmente são juntos. O cartório de protesto e de títulos e documentos, na maioria das cidades, são juntos. Por isso que gera essa confusão. Exato. Mas ali, mas ali você pode registrar também documentos que você não quer perder, sabe? Assim, os certificados de curso que você faz, você pode registrar no cartório de títulos e documentos. Porque se você perde o teu certificado, você pode ir lá e pedir uma segunda via desse registro que você fez. Olha que Então legal. então é um cartório muito bacana e as pessoas não sabem disso e acabam não explorando essa vantagem que o cartório te traz, né? Então Exatamente, você porque muitas pode vezes registrar.
Muitas vezes acontece, eu vejo aqui ocorrer muito no escritório, a pessoa muda de um lado para o outro, na mudança perde um Exato, documento, ou danifica um documento, e acaba depois exato. tendo toda aquela dor de cabeça, que nem você falou, um certificado de conclusão de curso, você ter que ir até a instituição onde você estudou, buscar Uhum, artigos. Às vezes faz lá 10, 15 anos que você graduou, que você fez sua pós. É um trabalho grande. exato, Se você se utilizar desse serviço que é exato. oferecido pelo cartório, é muito Eu mais até, fácil, né? ou assim, as palestras que a gente participa, que você tem aqueles certificados que você participou de uma palestra, às vezes um mini curso, alguma coisa assim, que como que você vai conseguir, né, uma segunda via desse certificado, dessa palestra ou desse curso, né, às vezes de pequena duração que você fez? Fica bem mais complicado. E se você registra tudo isso lá no cartório de títulos e documentos, você consegue pedir uma segunda via e ela vai ter validade, né? Isso é Então é um ótimo. cartório que não é tão explorado e ele é muito interessante. É um cartório que tem uma atribuição muito interessante. Porque muitas pessoas ficam naquela, eu posso só registrar um contrato de uma dívida, por exemplo, eu posso registrar um Exato. contrato de locação, mas a pessoa às vezes nunca pensa em outros documentos que podem também ser Sim, registrados, né? sim, sim, né? Eles fazem um registro para guarda e conservação, que se fala, sabe? Então é bem interessante mesmo, né? Que é Olha aí, justamente ó. para isso, para guarda e conservação, né? Eles vão Olha aí, a guardar Lilian isso está daí lá. agregando conhecimento para nós, olha. Então, é um cartório que não é tão explorado e é uma atribuição muito bacana que tem esse cartório. Legal mesmo. Muito Vamos bacana para a mesmo. E próxima, se eu não enquanto me a internet está boa, engano, vamos aproveitar. é, e se eu não me engano, uma grande maioria dos cartórios de títulos e documentos, eles fazem um documento que é bem legal para quem tem animalzinho de estimação. Eles fazem o registro, uma certidãozinha para o animalzinho de estimação, que é o Ah, registro como dos se fosse uma pets. certidão de adoção. Voltou? Agora voltou. Eu falei que é legal isso, porque normalmente as pessoas têm só aquela carteirinha de vacinação do pet, né? Que serve Exato. como prova de que pertence. Olha aí, dá para você fazer uma certidão de adoção do seu pet. É. E é bem bacana essa certidãozinha, porque daí você coloca a fotinha do animalzinho, sabe? Com a Um descrição RG, quase. dele. É, teve um caso de uma pessoa conhecida que o animalzinho sumiu, né? E uma pessoa encontrou, e quando ele foi buscar lá, que daí ficou sabendo que essa pessoa tinha encontrado, opa, voltou, né? O que Então, aconteceu com o animalzinho? Então, o animalzinho tinha se perdido, tinha fugido, e uma pessoa encontrou. E quando ele foi buscar o animal, uma outra pessoa tinha ido na frente e tinha pego o animalzinho. Só que ele tinha a certidãozinha. Sim, sim. E daí, com essa certidãozinha, ele conseguiu comprovar que era o animalzinho dele mesmo, sabe? Então, é bacana, né? Então, é uma outra atribuição que eles têm que é muito bacana mesmo, né? Então, para Muito quem tem um legal. animalzinho né? Porque a gente tem um animalzinho, a gente tem um apreço tão grande pelos animaizinhos da gente, né? Ah, menina, nem Então, me fale. Minha mãe tem os dela lá em casa, que é as crianças dela. Meu Deus, sumiu um aí. pois é, dá para fazer a certidãozinha deles com a fotinha ainda, a coisa mais linda.
E é engraçado que tem as diferenças dos animais, né? Por exemplo, da minha mãe lá, uma das cachorrinhas dela tem um olho de cada cor, então é impossível que tenha outro igual ali que se ela sumir. Então, bacana, Bem, bacana. então vamos seguindo. Vamos. Agora fala para nós um pouquinho das atribuições do registro de imóveis, Lilian. Então, registro de imóveis é ele que vai, lá nele que vai ter a matrícula do imóvel, que, digamos, seria a certidão de nascimento do imóvel, né? Então, a atribuição do registro de imóveis é cuidar dessas matrículas e inserir nela todas as alterações de titularidade. De repente, se tiver alguma restrição, alguma coisa que venha em cima do imóvel, é lá no registro de imóveis que vai ser averbado isso, né? Se o imóvel for penhorado, ou se a pessoa tiver alguma indisponibilidade de bens, né? Isso entra online para o registro de imóveis, né? Fazer essa anotação. E lá você consegue saber não só quem é o atual titular do imóvel, mas quem foram todos os titulares daquele imóvel. Tudo que acontece com aquele imóvel fica lá registrado para sempre. Então, se o imóvel. Oi, voltou, Voltou. né? Então, lá na matrícula é quem vai ter quem que é o titular. Então, quando a gente compra um imóvel, né, é importante a gente fazer a escritura, que não é no cartório de registro de imóveis que faz, que é no tabelionato de notas, né? Só que depois de feita a escritura, você tem que levar ela para registrar lá na matrícula, para constar lá de quem era e quem é agora, né? Então é importante ter sempre, não só fazer a escritura do imóvel, mas sim registrar ele depois, né? Porque na matrícula. Isso aí, porque o tema é bem interessante, é bem legal, eu acho. Pena essa internet nossa que não tá legal hoje, né? É onde ela tá em greve com a gente hoje. Deles, né? Da mesma forma que lá no registro civil de pessoas naturais existe o histórico da pessoa, né, do indivíduo, o registro de Exato, imóveis é o histórico dos bens imóveis, né, como o próprio exato. nome já diz, desde que ele passou a existir até a Uhum. atualidade, tudo o que aconteceu, se foi dado em garantia, se foi hipotecado. Tá deixando a gente na mão. Tá deixando a gente na mão mesmo, né? Hoje tá. Agora acho que tomara Vamos que tenha ver se ela voltado, né? firma. Vamos ver se ela firma. Vamos ver. Vamos lá, vamos continuar então. Então vamos lá. Então, mas é bem isso, é lá que vai ficar tudo. A história do imóvel inteira vai ficar lá no registro de imóveis, né? Então, quando você vai comprar um imóvel, é importante você pedir não só a matrícula, né, do imóvel inteiro, o teor da matrícula, mas também a chamada certidão de ônus, porque tem alguns ônus, algumas restrições que não são registradas só na matrícula, são registradas num outro livro. Então, por isso que é importante sempre, quando você for adquirir um bem imóvel, você pedir essas duas certidões, né, para você saber se aquele imóvel, se ele está realmente livre para você poder comprar. Porque, de repente, ele pode estar lá com uma restrição, uma penhora,
ou de repente, né, esse bem está indisponível, né? Porque se a pessoa, dependendo da dívida que ela tem, pode se pedir a indisponibilidade dos bens, ou seja, é uma, tipo, uma constrição aquele bem não pode ser vendido, né? Na verdade, sim, ele até pode ser vendido, né? Não é proibido a venda, mas quem está comprando, ela tem que estar ciência que ela está comprando um imóvel e de repente pode perder esse imóvel. Assumindo risco, né? Pode ter também o que a gente Consumindo. chama, né, no direito da averbação premonitória, que você ainda não tem a É, condenação da dívida, né, digamos assim, mas você tem uma exato, execução daquela dívida e pode ser que essa exato, execução venha a recair sobre esse bem imóvel, se a pessoa não tiver exato. bens móveis ou valores que possam adimplir aquela dívida. Então, quem está Exatamente. comprando, apesar de, como você falou, não ser uma questão que impossibilite a compra e venda, mas quem está Uhum. comprando depois não pode alegar Tem que boa-fé estar na compra ciente. porque está ciente que existe aquilo. Exato, exatamente. Tem que estar ciente e tem algumas restrições que impedem o registro da escritura de compra e venda, né? Então, tem algumas restrições que vai deixar você registrar que você comprou lá na matrícula, mas tem alguns impedimentos que você não consegue nem registrar a sua escritura. Você não vai nem figurar lá naquela matrícula enquanto não liberar aquela restrição lá da matrícula. E quando ele foi levar para registro a escritura pública, havia um ofício do juiz dizendo que aquele imóvel não poderia ser vendido porque ele estava em discussão judicial. Então a pessoa tem a É, escritura pública de compra e venda, mas ela não figura como proprietário na matrícula do imóvel. exatamente, exatamente isso que acontece, né? E daí a pessoa não pode depois alegar que comprou sem saber, né? Porque vai estar lá na matrícula. E quando é feito a escritura, né, no tabelionato, o tabelião ele vai explicar todas essas situações, né? O que, que pode acontecer, né? Qual o risco que ele corre, né? Adquirindo aquele bem. E também, se a pessoa tem né, o assessoramento de um advogado, o advogado também vai explicar isso para ele, e daí fica, como se diz, por conta e risco, né? Por conta e risco do Exatamente. adquirente. Lilian, com esse tema, que as pessoas, quando façam a escritura, na sequência já levem ao registro de imóveis para que seja feito esse registro, porque muitas vezes eu já vi situações em que a pessoa faz 5, 6, 10 anos que possui a escritura pública de compra e venda do bem, mas não tem o registro na matrícula. Você puxa a matrícula atualizada, não é da pessoa. Às vezes até uma forma Exato. de tentar burlar o fisco mesmo, de não ter que declarar aquele É, bem, ou possui dívida, não quer que aquilo exatamente. venha para o nome, então se eu transferir o bem, eu vou ter problema, né? Porque eu tenho uma dívida. Mas existe um outro Sim, lado, se você não figura como proprietário naquela matrícula, a pessoa que está antes de você pode vir a ter um problema, pode vir a falecer, se bem obrigatoriamente entrar no inventário, te dá maior dor de cabeça. Ou vir a ser penhorado pode, numa dívida, num processo, levado a leilão. pode sim. Disponível, estava tudo certo, não tinha nenhum problema. E, né, no momento da lavratura da escritura estava disponível, porque a gente consulta a central de indisponibilidade. E quando a pessoa foi levar para registrar lá na matrícula, o bem já estava indisponível. Ela não conseguiu mais registrar. Então, Hum, é muito importante isso que você
Opa, voltou? Agora voltou. Agora acho que voltou. Então é Voltou. muito importante mesmo. Tem até um bordão do cartório de registro de imóveis que diz que quem não registra não é dono, não é mesmo? Então é bem Exatamente. aplicado mesmo. A pessoa E eu, não eu pode costumo deixar. dizer assim, Lilian, que a mesma pressa que a pessoa tem para fazer a averbação do seu divórcio, a pessoa deveria ter para fazer o registro da compra e venda de um bem. Porque, olha, quando a pessoa Exatamente. divorcia, ela fala assim: não, eu vou levar no mesmo dia no cartório, porque eu já quero que averbe, porque eu separei, eu tô divorciada, eu Exatamente. tô separada. E muitas vezes uma situação que pode trazer um transtorno ainda maior do que uma averbação de divórcio é o registro do imóvel. E as pessoas não se É, atentam para isso, né? exato, exato. É algo muito importante, né? É muito importante mesmo, né? E tão importante quanto fazer a escritura, né? Porque muitas pessoas também compram e fica só no contrato de gaveta, né? O que Só. é outra coisa que, né, não é recomendado, né? Não Não. é porque, como se diz, não é porque eu sou cartorária que a minha atribuição também é notas, né? Mas, né, realmente não é aconselhável ficar só no contrato, porque pode dar problema. E depois, para resolver, vai ter que ser judicialmente, conforme o que acontecer. E dependendo das provas que você tiver, você fica à mercê de perder aquele bem, porque muitas pessoas É, acabam não guardando documentos. Aí, às vezes, quando você vai ter que exato, comprovar que você adquiriu aquele bem, que você pagou, às vezes até numa ação de uso capião, que você tenha que entrar, porque os exato, antigos proprietários já são falecidos, não se sabe dos herdeiros. Você tem que comprovar que você vivia naquele bem, que você arcava com todos os ônus, os impostos, você tem que ter testemunha. Então, se você não tiver uma prova muito robusta, mesmo judicialmente, você vai ter problema, você vai ter uma dor de cabeça. Então, exatamente, é muito melhor você comprou, você já fazer a escritura, como você explicou para nós anteriormente, né? Faz a escritura, é, atrelando os pagamentos quando é parcelado, mas já deixa exato. documentado, né? Exato, é uma coisa que as pessoas não sabem, mas você pode fazer escritura, né? Porque as pessoas pensam, ah, mas eu não terminei de pagar, eu estou pagando. Mas você pode fazer escritura e vir. Depois também vão ser registradas na matrícula, inclusive, né? E Exatamente, o aham, pagamento é informada, a quitação integral do débito e tudo. exatamente, aham, isso mesmo. Seguimos para o próximo? Vamos lá. Cartório de notas agora. O que que ele faz? Olha, a gente já estava até falando dele um pouquinho, né? Não tem como, né? Cada um puxando uma É, informação do outro ali. é, bem isso, porque o registro de imóveis e o tabelionato de notas, né? Um trabalha um pouquinho antes e outro um pouquinho depois, e vai sendo um ciclo, né? Um depende do outro para muita coisa, né? É bem isso. Então, né? Então, no cartório de notas, né, onde você vai fazer a escritura, né, que a gente já estava falando, é onde você faz procuração, né, procurações, quando você não pode, né, pessoalmente resolver algum assunto, você vai passar uma procuração para alguém fazer isso por você. Então, é lá nesse cartório que você faz uma procuração. É no cartório de notas que você vai abrir uma firma, né? Que a gente estava falando, uma firma, mas não uma empresa. Você vai abrir um cartão de assinatura, né? Que diga né, o cartão de assinatura aqui no Paraná, para você abrir o cartão de assinatura, ele não tem custo nenhum, né? Então é lá no tabelionato que você vai abrir essa sua ficha de assinatura, você só vai pagar quando for reconhecer a assinatura, então lá que você reconhece. É lá que você faz cópias autenticadas, né, nesse cartório.
muito usado também. Opa, deu uma cortada? Deu. Deu. Então, no cartório de notas que você vai reconhecer a assinatura, vai autenticar documentos que tem aquela confusão se é para reconhecer ou é para autenticar, as pessoas confundem. Eu acho que até confundem um pouco por conta de alguns estados que usam o reconhecer por verdadeira, que a gente usa aqui no Paraná, alguns estados usam reconhecer por autenticidade. Então, esse reconhecer por autenticidade e autenticar assinatura e autenticar documento acaba, né, gerando uma certa Então, ainda mais. confusão. Né? Então, o reconhecer uma assinatura é você realmente reconhecer a assinatura da pessoa. Autenticar, você vai autenticar cópias de documento. Você vai dizer que aquela cópia confere com a original, né? Então, você torna uma cópia, você está dizendo que ela é autêntica, ou seja, que ela é verdadeira, né? Que ela confere com o documento original. Né? E hoje em dia. O cartório de notas e o tabelionato é o mesmo, Lilian? Ou tem diferença? Então, a gente acabou não falando isso, né? O cartório de notas é muito conhecido como tabelionato, porque ele é um tabelionato de notas. Esse é o nome do cartório, né? Então, uns falam o tabelionato e outros falam no cartório de notas. É a mesma coisa. É o mesmo cartório, só muda o nome. É o mesmo cartório. Existem dois tipos de tabelionatos no Paraná. É o tabelionato de notas, né? Que é esse que nós estamos falando agora. E tem o tabelionato de protestos, que é o cartório de protesto que a gente fala, né? E é o próximo. Que é o próximo, então, né? E o cartório, né? O tabelionato, né, de notas, ele tem bastante atribuição bacana hoje em dia, que são o que vem ajudando a desafogar o judiciário, digamos assim, né, Ingrid? Que são os divórcios, os inventários, né? Tem alguns cartórios que já está fazendo conciliação e mediação também, tem cartórios, né, os tabelionatos de notas que estão fazendo. Né? Quando é amigável, quando não tem menor. Exato. Então, é no tabelionato de notas que você vai fazer esse tipo de serviço. Uso né? capião extrajudicial. Uso capião, exatamente. A uso capião, até, na verdade, o tabelionato de notas ele vai fazer só a ata, né, de constatação. O procedimento em si da uso capião, ele é no registro de imóveis. Né? Então, é lá no registro de imóveis que vai correr o procedimento todo. Né? Lá no outro cartório. É isso aí. Lilian, nós temos uma... que a gente estava falando de um, já vamos emendar para falar do outro já, então, para nós, qual que é a atribuição do tabelionato ou do cartório de protesto de títulos? Então, no cartório de protesto de títulos, esse é o cartório que cobra as dívidas, digamos assim, não é mesmo? É o cartório amado de uns e talvez detestado de outros, né? Conforme o lado que você está, não é mesmo, Ingrid? Amados por uns, odiados por muitos. Mas é esse cartório que você, né? Se você tem, né, alguma dívida, né? Que tanto os bancos, o comércio em si, é nesse cartório que ele vai levar para protestar quando a pessoa tem alguma dívida, né? Ou até a gente mesmo, se você tem um cheque, não é mesmo? Que alguém te passou e ele não tem fundo, é lá que você vai levar para protestar. Então, os cheques, as notas promissórias, essas cartas de créditos, né? Que você precisa cobrar uma dívida, é o cartório de protesto que vai fazer isso para você. Né? E normalmente eles andam juntos também, né? Os títulos e documentos, os tabelionatos de notas, títulos e documentos, já vi vários, né? Tabelionato de notas e cartório de títulos e documentos, tudo meio junto, né? Sim, tem. Em algumas cidades, aqui em Campo Mourão mesmo, são dois tabelionatos de protestos que tem na cidade, um deles cumula, né, que a gente fala, tem junto
o títulos e documentos, né? O protesto, títulos e documentos e pessoa jurídica. Então, são 3 cartórios em um, Um só. né? Voltou, né? Então, como eu estava falando, aqui em Campo Mourão são, né, tem um cartório de protesto que ele cumula esses outros 2 cartórios e o tribunal ele autoriza isso por causa do volume que tem, né? É pouco volume que tem esses outros 2 cartórios, eles não se manteriam sozinhos, né? São cartórios de baixa procura, de baixa rentabilidade, então o tribunal ele junta para que uma pessoa só, né, cuide dessas 3 atribuições e possa dar um bom atendimento. Para que Então, possa por isso que em algumas oferecer o cidades são serviço assim. também, né? Porque se for, como você falou, se fosse para ele viver sozinho, eles não teriam como manter o Não, cartório e não conseguiriam oferecer o serviço, né? Naquela circunstância. exatamente. Exatamente. Então, por isso que daí é junto alguns cartórios, assim, tem alguns, né, 2, 3 atribuições junto. E o cartório distrital, Lilian? Então, o cartório distrital, né, é o cartório que tem nos distritos mesmo, né? Normalmente, o cartório distrital, ele cumula junto registro civil das pessoas naturais e tabelionato de notas. Que tem essas 2 funções, de fazer o registro civil das pessoas naturais e o tabelionato de notas, para não deixar aquele distrito desamparado. E depende da quantidade de pessoas, do tamanho do distrito ou não? Isso é, né? Tudo é o tribunal que determina se pode ter um cartório ali, a viabilidade para ter esse cartório ali naquele distrito, né? É tudo o tribunal que faz uma análise né, determina se vai poder ficar ou não, Aí na se comarca de dependendo da Campo Mourão procura. tem? Tem o distrito de Piquirivaí. A gente tem um distrito aqui da nossa comarca, lá tem um cartório para atender a comunidade do distrito de Piquirivaí. Lá tem sim. Né? O pessoal de lá que precisa tem o cartório lá disponível para eles. Né? Não precisa vir até aqui o município para poder Do município. ser atendido. Mas os Uhum, serviços que tem ele oferece normalmente são os mesmos, né? E deu uma coordenação. ele tá, oi, voltou, né? Voltou. Eu te Então, perguntei, né, a questão assim, esses cartórios distritais, eles vão ter todas as atribuições, né, com exceção do registro de imóveis, mas assim, do registro civil de pessoas naturais, do tabelionato, protestos ou não? Ele também tem uma restrição nisso. não, o distrital ele é 2 cartórios, o registro civil das pessoas naturais e o tabelionato de notas. Ah, São só essas 2 atribuições, que é o que, assim, a grande maioria das pessoas acaba usando mais, né? Porque o registro civil, todo mundo em um determinado momento da vida usa, né? Porque nascimento, casamento e óbito, né? Talvez a pessoa só escapa do casamento, mas o nascimento e o óbito não tem como, não. não é mesmo? Né? Não tem jeito, né? E o tabelionato por conta daí, então, de escrituras, o divórcio, né? Reconhecimento de assinatura, então são essas 2 atribuições. Ah, entendi. Vamos para o próximo.
Tem um tal de cartório de registro de contratos marítimos. Tem um cartório específico para isso? Tem um cartório específico para isso. Aqui no Paraná a gente não tem. Aqui não é usado esse cartório. Mas alguns estados têm, né, esse cartório, que é para realmente para registrar os documentos de veículos marítimos, né, dos barcos, né, dessas lanchas, né? Então é nesse cartório que vai fazer. Se eu não me engano, Rio de Janeiro, São Paulo, agora não lembro se tem, mas alguns estados têm, no nosso não tem. No nosso estado não tem esse cartório, mas ele existe, né? É um cartório que existe. Tudo que é relacionado com embarcações ali, com as questões marítimas, daí é esse cartório específico, né? Esse cartório específico que vai fazer. No Paraná, como não tem, normalmente os cartórios usuais para o tabelionato de No notas. Paraná, o tabelionato de notas, que daí eles acabam reconhecendo a assinatura e daí é feito junto ao órgão, né, competente do Estado para cuidar dessas embarcações, mas não tem um cartório específico. Ah, ótimo. E agora, por último, mas não menos importante, cartórios de distribuição. Qual que é a função, a atribuição desses cartórios? O cartório de distribuição, ele funciona normalmente dentro do fórum, né? É o cartório que vai distribuir o serviço, né? Para o serviço extrajudicial, das ações, dos processos, é tudo nesse cartório que é feito essa distribuição dos serviços, né? Oi? Oi, voltou? Voltou. Então, o cartório distribuidor, ele vai cuidar da distribuição de alguns serviços, né? Para os cartórios extrajudicial, o cartório de distribuição, ele vai distribuir os protestos, né? Então, quando a cidade tem 2 cartórios de protestos, vai primeiro para o distribuidor e o distribuidor que vai passar para qual cartório vai distribuir para esse cartório fazer o serviço. E ele é muito usado mais para as ações, né? Quando tem mais de uma vara ou mais de uma escrivania no fórum, você tem que mandar tudo para o distribuidor que vai encaminhar para qual vara, que eles fazem uma distribuição mesmo, ou seja, uma repartição do serviço para cada um também poder cumprir e atender melhor. Realmente são coisas assim que a gente às vezes não sabe, não tem conhecimento, não entende bem como que funciona, mas está aí a Lilian mais uma vez agregando conhecimento aí para nós, trazendo informações que são muito importantes, né, Lilian? Eu particularmente a questão dos documentos, a gente atua muito nos usuais. Mas essa possibilidade de registrar documentos pessoais como guarda, por exemplo, para mim também foi uma novidade muito interessante. Agradecer por estar aí doando uma horinha gratuita do seu tempo, por estar agregando conhecimento, trazendo informações tão relevantes para nós, assim, que podemos usar no dia a dia e muitas vezes não sabemos, né? Que pode facilitar a nossa vida e não sabemos. Para quem está assistindo, desculpa pela internet, hoje não nos ajudou. A live vai ficar gravada no canal e vai para o YouTube também, tanto o meu quanto o da Lilian, para quem quiser assistir a live completa posteriormente, ela explicando todos os tipos de cartórios para nós. Lilian, de coração, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre muito bacana participar aqui, poder contribuir um pouquinho, né?
Uma próxima live a gente pode falar um pouquinho mais do registro civil. Eu acabei não falando, tem umas atribuições bacanas do registro civil, que, né, que a gente já falou.